Olá! Como você está? Espero que você esteja bem, que você esteja gostando das nossas videoaulas. Espero que você esteja se aplicando em aprender mais e que você possa estar com um desejo enorme de ser usado por Deus para o anúncio do Evangelho. Que você possa ter compromisso com a palavra, com a verdade, que você venha se aplicar dia após dia em conhecer, em se aprimorar os seus conhecimentos, para que você seja um exímio pregador da palavra do Senhor. Bom, nós estamos mais uma vez aqui falando para você sobre aquilo que o Senhor tem proposto para nos abençoar e abençoar vidas. Nossa ideia é abençoar você na comunidade onde você está, como servo do Senhor. Você possa ajudar o seu pastor, você possa ajudar a sua liderança naquilo que vier às suas mãos para fazer. Esse curso, ele é feito por videoaula para facilitar o seu conhecimento, mas nós também temos o momento, do bate-papo, em que nós vamos sentar juntos ou conversarmos pela internet, uma sala de reunião, para juntos nós alinharmos as tarefas. Então já foram pedidas 2 tarefas nas 2 últimas videoaulas e hoje nós vamos prosseguir com o próximo assunto. Mas antes, nós vamos recapitular uma parte daquilo que nós falamos na última videoaula. Muito bem, na última videoaula nós falamos sobre os fundamentos do texto. Nós falamos sobre o texto, a escolha do texto, algumas ideias sobre o texto, lembrando que o texto não é você que escolhe, o texto que escolhe você, você é atraído pelo texto de uma forma que você não consegue escolher outro texto. Então, esta é a ideia principal, em que você possa aprender mais sobre o texto. Nós vimos aí as 3 funções importantes do texto, a função do texto, os cuidados na seleção do texto, e os conselhos para a seleção do texto. E hoje nós vamos falar sobre algo mais do que importante, que é a ideia central do texto. O que é, pastor, a ideia central do texto? A ideia central do texto é exatamente o que o texto bíblico está dizendo. Ou seja, uma frase que expresse tudo o que o texto bíblico diz. A passagem bíblica deve ser estudada e corretamente interpretada para que se possa extrair sua ideia central. Então aqui nós temos algumas observações a serem feitas à luz deste texto que nós estamos pensando, à luz deste texto que você está vendo aí. Primeiro, é importante você pensar que neste texto aqui, ele fala sobre a importância de você falar ou tentar extrair exatamente o que o texto quer dizer. Então, é importante dar algumas dicas para você. A primeira dica é, ao ler o texto, você nunca vai conseguir, de fato, alguns textos sim, eles deixam bem claro aquilo que o autor está dizendo. Mas é sempre bom que você não fique só preso no texto. Como, pastor? Quando você vai pegar um texto bíblico, você nunca fica... Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, né? Eu vou dar a ideia de uma ideia ICT, né? Que é a ideia central do texto. Mas depois eu vou dar o exemplo do que eu achei, né? Que o autor do estudo faz, mas eu vou dar a dica que eu dou se você está pregando, se você está preparando um sermão, digamos que é no capítulo 6 de Gálatas, você precisa, no mínimo, ler o capítulo 5 e o capítulo 7. Por quê? Porque aí você vai conseguir ampliar o que o autor está dizendo, o que o autor está abordando,
para que você tenha uma melhor concepção ou um melhor entendimento da ideia central do texto que você vai pregar. Às vezes, digamos, Paulo, nas suas cartas, ele muda muito, ele faz muitas mudanças de tema. Ele está falando de um tema aqui, depois ele vai para outro, mas as cartas vão falar exatamente do que ele está falando, o que antes ele está abordando, para que você possa compreender melhor aquilo que você vai pregar. Então, quando você vai fazer a ideia central do texto, é necessário que você leia muito, que, se possível, é uma outra dica que eu dou, se possível, que você leia em pelo menos mais de 3 versões, porque uma versão, uma palavra, um sinônimo, uma colocação em uma outra versão pode te dar um melhor entendimento daquilo que o autor está dizendo. Na verdade, a ideia central do texto é você tentar descobrir qual era a real finalidade que o autor estava escrevendo naquele texto. Então, é como se você estivesse sentando com o autor e perguntasse a ele: Paulo, o que você está dizendo no capítulo 6, no verso 7 e 8 de Gálatas? É como se você tivesse essa oportunidade de sentar com o autor, ouvir dele e passar para o seu ouvinte. Essa é a ideia central do texto. Além disso, a ideia central do texto também vai ajudar muito no desenvolvimento dos pontos, no desenvolvimento daquilo que você vai estar abordando e naquilo que você vai estar passando para os seus ouvintes. Então, é de suma importância você ter muita atenção, ter muito cuidado e, principalmente, como diz aí, está aí aqui no texto, você ter uma fidelidade naquilo que o texto está falando, em você ter uma fidelidade à passagem bíblica. Para isso, você vai precisar de estudar, você vai precisar de aplicar os seus conhecimentos, tá bom? No final do curso, eu não dou agora para não atrapalhar o seu aprendizado, mas no final do curso eu dou umas dicas, tá certo? Sobre aonde você pode, depois de você fazer todo o corpo do sermão, para que você não seja influenciado por autor A ou autor B, que você seja apenas movido pelo Espírito Santo de Deus, que vai te direcionar naquilo que você vai falar, nos pontos que você vai produzir, nas aplicações, nas ilustrações, na explicação do texto. Isso é importante, você primeiro fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus vai mover em você. Depois, você vai apanhar algumas ferramentas para te apoiar nos seus fundamentos, nas suas teses, naquilo que você, movido pelo Espírito Santo de Deus, já deixou pronto. E aí você vai ler essas ferramentas, você vai buscar essas ferramentas apenas para confirmar aquilo que você está fazendo. Se não está certo, aí você vai precisar de fazer algumas alterações. Mas isso no final do curso, para não atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, a ideia central do texto, ela tem esta finalidade. Eu vou dar alguns exemplos, e esses exemplos são exemplos legais. O primeiro exemplo é esse que está aqui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Então, a ideia central, ICT, deste texto, está na visão de Paulo em dizer que tudo que você planta, você colhe.
Então a visão ou a ideia central do texto é a lei da colheita espiritual. No mundo espiritual, Paulo está dizendo, em outras palavras, que no mundo espiritual ele é bem próximo ou fidedigno ao mundo físico. No físico, você planta feijão, colhe feijão. No espiritual, você planta bênção, colhe bênção. Planta maldição, colhe maldição. Não tem como mudar a lei da semeadura. Plantou, colheu. Então, esta é a ideia central do texto. Esta é o direcionamento da ideia do texto. É você pegar um texto e você fazer deste texto a leitura clara, a leitura certa daquilo que o autor que o escreveu está dizendo. Outro exemplo está no livro de 1 Timóteo, e eu vou ler para você. Está no livro de 1 Timóteo, você pode pegar aí para acompanhar, talvez a sua versão possa ser que ela tenha uma diferença da que eu vou usar aqui. Eu estou usando a versão da NVI, tá certo? E você pode escolher aí a sua versão. Não sei qual é a versão que você está usando, eu estou usando aqui a versão da NVI. No meu celular fica mais rápido de pegar. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 a 16. Eu vou ler aqui para não tomar muito seu tempo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 a 16. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. É um texto explicativo, narrativo, ou até mesmo um breve testemunho do próprio apóstolo Paulo. O que nós podemos tirar do que o apóstolo Paulo está tentando falar para nós neste texto? Se nós fôssemos fazer uma ICT deste texto, falaríamos que Paulo ensina que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Se eu fosse fazer talvez uma outra, eu diria, a ideia de Paulo é: Jesus tem poder para salvar todo pecador. Ou ainda poderia dizer, todo pecador tem a oportunidade de ser salvo por Jesus. O exemplo de Paulo neste texto é muito claro, que ele diz que antes ele era perseguidor, blasfemo, ele era alguém que vivia contra a ação do cristianismo, propriamente dito, dos cristãos, porque Jesus já não estava. E ele diz, mas eu fui alcançado por ele e hoje eu sou de todos os pecadores o pior, mas sou alcançado pela graça de Jesus. Então esta é a ideia, é você escrever aquilo que Paulo está dizendo, ou o autor está dizendo, é você falar para o seu ouvinte: olha, meus irmãos, eu estou aqui e hoje a proposta desse texto fala de Gálatas, e Gálatas ele fala sobre, Paulo falando sobre a sua graça, sobre o seu amor, sobre o seu cuidado, e nós somos recebidos por Deus independente de quem somos, de como estamos, alguma coisa desse tipo que você vai falar para os seus ouvintes, tá certo? Além disso, hoje também nós vamos falar sobre a tese do sermão. E a tese do sermão, ela tem algo interessante no corpo do seu sermão. Ela tem o seu papel fundamental no corpo do seu sermão. Nós vamos ver aí que tese
é a declaração da ideia central do sermão numa sentença breve e afirmativa. É o que eu fiz agora, anteriormente, sobre falar sobre a tese. A tese é a soma do tema mais os pontos do sermão. A sentença que o sermão tentará provar é o coração da mensagem. Ou seja, a tese é aquilo que você vai mostrar para o seu ouvinte, para aquelas pessoas que estão te ouvindo, aquilo que você viu no texto e que você quer que elas vão para casa com aquilo que você conseguiu ver. E a sua leitura do texto é o que o seu ouvinte precisa levar. Agora, é muito importante dar essa dica. Eu vou talvez ser em alguns momentos repetitivo nesta fala, é que você não precisa utilizar o seu tempo demasiadamente a ponto de perder quem está te ouvindo. Então, uma coisa muito importante, você pode pregar um texto sem precisar ser extenso. Você pode pregar um texto sem precisar de ser tão longo no seu discurso. Então, no que você puder enxugar, no que você puder ser claro, objetivo, e que a sua forma de linguagem seja a mais simples possível, porque assim você vai conseguir atingir o mais simples ouvinte e o mais culto ouvinte, tá bom? Então você tem que ter a leitura do seu público. A soma da ideia central com os pontos e aquilo que você quer apresentar para o seu ouvinte é a ideia da tese. Alguns chegam a dizer que a tese do sermão é uma das tarefas mais difíceis, porém mais compensadora do que todo o processo do preparo do sermão. Então a gente vai dar alguns exemplos aqui de tese, tá bom? Ainda, o autor do estudo deste curso, nas primeiras videoaulas eu vou falar quem foi, tá? Já disse quem é. A tese poderá ser pronunciada na introdução, inclusive antes de passar para o primeiro ponto do sermão. Você pode dizer, falar. Porém, seu uso normalmente se dá mais para o fim do que no início da introdução. Ela poderá ser repetida durante o sermão por várias vezes para você deixar bem claro aquilo que você está vendo no sermão, naquilo que você está vendo, aliás, no texto, naquilo que você quer que o seu ouvinte leve para casa. Você vai sempre tentar dizer para o seu ouvinte, olha, aquilo que você precisa levar no seu coração, aquilo que você precisa guardar na sua mente, aquilo que você precisa deixar claro no seu caminhar com Cristo, é isso, isso e isso à luz deste texto. Esta é uma forma de você apresentar a sua tese, tá certo? A tese ajuda e muito o pregador a não sair do caminho certo e também ajuda para que o sermão seja mais lembrado, tá certo? Então a gente vai para alguns exemplos de tese, tá certo? Para que você possa aqui. As boas intenções não justificam as atitudes ou ações erradas. Isso é um exemplo de tese, tá certo? É necessário que o crente demonstre uma paixão pelas almas perdidas, testemunhando diariamente de sua fé em Cristo Jesus. O crente, com a ajuda de Cristo, pode vencer as provações da vida. Então, tem vários textos que você vai encontrar essas teses, aonde o texto fala subjetivamente sobre isso, através da ideia central, e você vai, de uma certa forma, passar para o seu ouvinte. Em outras palavras, a ideia central do texto é o que o autor está dizendo, é o que o autor quis falar quando escreveu. A tese é, à luz da ideia central, você vai aprimorar ou você vai
trazer para o cotidiano a lição que você extrai do que o autor está dizendo e você vai apresentar para o seu ouvinte. Lembrando que a tese é o trilho em que você vai seguir com o seu sermão. Você, de uma certa forma, vai tentar fazer com que o seu ouvinte ele absorva a ideia que você extraiu da escrita do autor, da ideia central que o autor queria, para que ele possa aplicar essa tese em sua vida. A tese é, propriamente dito, algo que você quer provar daquilo que você viu na palavra de Deus, tá certo? Então, esses são exemplos de tese. Eu quero falar sobre os objetivos, tá certo? Da pregação. Então, toda pregação, ela precisa ter seus objetivos. Você precisa, de uma certa forma, depois que você escolhe a ideia central, que você tem a tese, a partir da tese, você vai saber qual é o objetivo que você quer caminhar com a sua tese, com o seu sermão. Então, nós vamos ver vários objetivos e aí você vai escolher um para seguir o seu sermão. Lembrando que tudo emana da palavra de Deus. Porém, quando você vai pregar a palavra de Deus, é importante que você tenha em mente que a palavra de Deus ela é dirigida ao homem. E quando você dirige essa palavra ao homem, você precisa ter pelo menos um objetivo para que você possa alcançar aquele público, tá certo? Então, vamos lá para os objetivos. Algumas necessidades humanas. Primeiro, o objetivo, né? Ele decorre de algumas necessidades humanas. O primeiro objetivo é o objetivo evangelístico. Tem a finalidade de persuadir os ouvintes a receberem Cristo Jesus como Salvador pessoal. Então, é um objetivo mais fácil, é um objetivo mais ouvido por alguns pregadores, mas nem sempre você vai poder utilizar da possibilidade de pregar um sermão evangelístico. Suponhamos que você esteja num culto a qual nesse culto só tem pessoas convertidas, irmãos de igreja, culto de doutrina, não sei qual é a sua denominação. No caso, eu que sou batista, num culto de escola bíblica dominical, pode ser que não tenha pessoas não convertidas. Geralmente nesses cultos tem mais, ou na sua totalidade, pessoas convertidas. Então não tem sentido você pregar um sermão onde ele tem o objetivo de levar pessoas a receberem a Jesus como Senhor e Salvador. Até porque essa ação é única. Você só faz isso uma vez. Tá bom? Doutrinário. Aí sim. Aí agora você pode... no caso, o primeiro, o evangelístico, esse que você está vendo aqui, o evangelístico, ele, de uma certa forma, ele é direcionado para não crentes ou pessoas que não aceitaram a Cristo ainda em sua vida, tá bom? Já o doutrinário, que é esse que você está vendo aqui agora, ele tem a finalidade de instruir os crentes, fazendo-os ver o significado das grandes verdades da fé cristã, indicando como estas têm aplicação prática na vida. Então, o doutrinário é uma forma de você analisar à luz do texto as doutrinas deixadas por Deus, relatadas por Deus nas suas sagradas escrituras,
para que possamos observá-las e obedecê-las. Então, essa é a ideia do pregador que prega uma mensagem doutrinária. Ele vai, de uma certa forma, à luz da palavra, apresentar aquela doutrina para o seu ouvinte, a ponto de, na sua tese, ele provar para o seu ouvinte que a melhor coisa que o ouvinte pode fazer é absorver os ensinos e aplicá-los em sua vida, tá certo? Doutrinariamente, em ser obediente à doutrina que está sendo anunciada através daquele texto, tá bom? Vamos mais para frente. Lembrando, tá? O doutrinário ele pode ser tanto para não crente, mas o não crente ele não tem fidelidade na palavra. Mas é bom porque ele vai aprendendo a doutrina e no caminhar do aprendizado da doutrina, ele vai encontrando Jesus também no meio da doutrina, tá bom? O próximo é o devocional. Já esse devocional, ele serve tanto para não crente quanto para crente, tá certo? O devocional tem a finalidade de intensificar no crente o sentimento de amor e devoção para com Deus, assim de guiá-lo na expressão apropriada da adoração que Deus merece. Ou seja, o devocional é uma forma de você levar o seu ouvinte a ter um contato maior com Deus, a ele se quebrantar mais diante do Senhor, a ele ampliar mais o seu tempo com o Senhor. Então a ideia do devocional é de você, do sermão devocional, é de você pregar para o seu ouvinte a necessidade dele se aproximar mais de Deus, tá certo? Enquanto o doutrinário ensina as doutrinas a serem seguidas e obedecidas, o devocional ensina ao ouvinte ele se aproximar mais de Deus com os seus momentos com o Senhor, seja com a Bíblia, seja com oração, seja com jejum, seja com adoração, não importa, tá certo? Próximo, congregacional ou congregacional não, consagração. Consagração. O de consagração, ele já propriamente diz, é o ato de você pregar para o seu ouvinte, a ponto que ele entenda a necessidade de se consagrar ou de direcionar a sua vida ou se dedicar mais ao Senhor. Tem o objetivo de estimular o crente a dedicar seus talentos, tempo e influência ao serviço do Senhor. Ou seja, a consagração é a forma de você ter a intenção de que tudo que você faz precisa ser desligado da terra e estar ligado no céu. Quando você está ligado no céu, tudo que você faz tem a finalidade de glorificar a Deus. Então, a de consagração é praticamente isso, tá bom? Moral e ético. Tem o objetivo de ajudar o crente a pautar sua conduta diária e suas relações sociais de acordo com os princípios cristãos. Uma forma de você fazer o seu ouvinte ou aqueles que estão te ouvindo, né, assistindo, estão participando daquilo que você está ministrando, é a forma de você fazer as pessoas terem um compromisso com a ética cristã, com os princípios que Deus ensinou. Por exemplo, um dos princípios bem ensinados por Jesus é a ideia do amor. O princípio do amar a todos como Cristo nos amou. A ideia também do princípio que eu posso ser atingido, mas não posso atingir com a mesma moeda. Ou seja, eu posso levar um tapa na face e não posso revidar na face de quem me deu. Eu preciso dar a outra face e mostrar que eu sou da paz e não da guerra. É algo desse tipo, a visão do sermão moral e ético. É a ideia da moral,
de que você precisa ser uma pessoa moralmente correta, de que você precisa ser uma pessoa moralmente séria no que você diz, o que você está falando, como eu já disse na outra videoaula, é o que você está vivendo, e isso é a prática do sermão moral ou ético, tá certo? Tem ainda o pastoral ou alento, tem a finalidade de fortalecer e dar ânimo ao crente em meio às provas e crises de sua vida pessoal. A ideia do pastoral, né, é aquela ideia de você dar aquele up na vida do cristão através da palavra. É como se Deus sentasse do lado do pregador e dissesse: olha, vai e fala para a igreja que eu estou com eles, que não é para ter desânimo, que eu estou na frente, eu estou atrás, eu estou guardando, que essa turbulência que eles estão passando vai passar, a tempestade vai chegar ao fim. Então é algo desse tipo que o sermão ele traz os seus objetivos para nós nesta tarde, tá certo? Que ele traz para nós nessa tarde. Bom, nós temos então, quanto ao objetivo da pregação, estes objetivos, esses exemplos de objetivo. Bom, nós temos agora a estrutura dos pontos, tá certo? Lá nós vamos ver no início do nosso estudo o corpo do sermão, e você vai ver no corpo do sermão. Deixa eu mostrar para você aqui, só um momento. Então você tem agora a estrutura do sermão aí. Então quando você olha para a estrutura do sermão, você vê aqui, de uma certa forma, aqui o esboço. Nesse esboço que você está vendo, você vai ver aí, você pode estar me perguntando: pastor, aonde que está a ideia central, a tese? Elas vão sempre entrar entre a introdução, ou na verdade entre o tema e os pontos. A tese em especial, ela vai ser dita por vários momentos. Ela vai ser dita talvez antes da introdução, depois da introdução, entre os pontos, na conclusão. Então você vai observar que nós temos a introdução, mais uma dica: a introdução fica por último, assim como a conclusão. Porque depois que todo o corpo, todo o aparato do sermão está pronto, é que você vai preparar o material introdutório daquilo que você vai falar, tá bom? Então agora a gente vai entrar para a parte dos pontos, do que compõe os pontos, tá certo? Então, antes, lógico que a parte de esmiuçar os pontos nós vamos estar em outra videoaula, mas eu só vou dar uma introdução na questão dos pontos. Então é necessário que você tenha pelo menos essa visão disso que está aqui, para que você possa entender o corpo do sermão. Esse é o corpo. Quando eu falo sobre o corpo do sermão, o esboço do sermão, esse é o esboço do sermão, tá bom? Esse é o esboço que você está vendo aí, que tem a ideia de toda. Aí você está me perguntando onde que está a ideia. Não, aí no esboço eu não coloco a ideia central, a tese, mas quando a gente for partir para a execução do sermão, você vai ver que todas as tarefas que eu estou te pedindo, no final você vai juntá-las e ela vai sair o esboço do sermão, certo? Então, vamos voltar lá para onde nós estávamos. Vamos agora para a estrutura do sermão, ou aliás, a estrutura dos pontos. Então, no ponto, você vai precisar, em cada ponto, você ter algo em específico, pelo menos essas 3 ferramentas ou essas 3 dicas que você precisa ver, que nós vamos estudar na próxima videoaula. Cada parte do tema chamaremos de ponto, tá certo? Se você está fazendo um sermão temático, você vai tirar do tema. Se você está fazendo um sermão textual, você vai tirar do texto os pontos.
assim como também é o expositivo. Lembrando que eu dei a dica, se você puder, nesse início, né, você dirigir o seu sermão ou a partir do temático, ou o expositivo, ou o textual. Para se ter uma mensagem bem elaborada, cada ponto do sermão deve conter os seguintes elementos. Esses seguintes elementos, eles vão direcionar o seu ponto, tá bom? Mas a gente vai para um momento muito especial. Nós vamos para um momento mais do que especial, que é o momento da tarefa. E hoje, na nossa videoaula, o momento da nossa tarefa, ele tem uma finalidade mais do que especial. As nossas atividades hoje, as nossas atividades e a nossa tarefa hoje, ela é dupla. Então, nas últimas videoaulas, você teve a oportunidade de fazer uma tarefa apenas. Eu pedi para você escolher o texto, orar, escolher o texto. Depois eu pedi para você fazer o tema. Agora, a nossa próxima tarefa são duas tarefas. E quais são as duas tarefas? Você achar, a partir do texto que você escolheu e que você colocou um tema, você agora vai tentar colocar agora como ICT, tá certo? Ideia, ou você pode colocar também, sem abreviar, ideia central do texto, 2 pontos. E você vai, a primeira tarefa é descobrir qual é a ideia central do texto. A segunda tarefa é, como já foi bem explicado nessa videoaula, a segunda tarefa é você fazer a tese do sermão, tá certo? A tese do sermão, ok? E eu vou pedir uma terceira. Essa terceira, ela não é muito difícil, não vai requerer muito de você. É que você escolha o objetivo que você deseja atingir. Você viu nessa videoaula também o objetivo, os vários tipos de objetivo: evangelístico, devocional, pastoral, alento. Então, são vários objetivos. Então, você vai ter 3 tarefas nesta videoaula. Quais são as 3 tarefas? A primeira tarefa é você fazer a ideia central do texto. A segunda tarefa é você escolher qual vai ser a tese, você descobrir e passar qual vai ser a tese. E a terceira é qual o objetivo da sua pregação. É evangelístico, doutrinário, devocional, consagração, moral e ético, pastoral ou alento. Você vai colocar aí. Então, estas são as 3 atividades que eu vou pedir para você fazer após ter assistido esta videoaula. Uma dica muito importante: teve alguma dificuldade, tem algum problema, não entendeu perfeitamente qual foi o assunto que foi abordado, a qual está sendo pedido as tarefas, assista quantas vezes for preciso a videoaula, dá uma pausa, aumente o som, vai para um lugar onde que você tenha mais tranquilidade para você entender, tire tempo, pelo menos se você não conseguir diariamente, mas tire tempo para que você possa fazer as tarefas que eu estou pedindo. Se você tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato comigo, tá certo? Se você está recebendo esse material, certamente você está recebendo esse material das minhas mãos, então você pode entrar em contato comigo, dizer: pastor, eu estou com uma dificuldade nessa parte, nessa tarefa, eu fiz essa tarefa desse jeito. Uma outra dica importante que eu te dou é, quando você for fazer uma tarefa, se você tiver alguma dificuldade, por exemplo, você vai fazer o tema, faz vários temas, não tem problema.
Depois que você fizer vários temas, você escolhe um para que você possa pegar a direção. Você vai fazer a ideia central do texto. Tente fazer várias ideias. E depois, no final, você pega a que você achou melhor. Depois de você orar, ore. Deus vai te direcionar qual a ideia central que você vai ter paz nessa ideia. Tá certo? Outra coisa, a tese. Faça várias teses. Sei lá, 3, 4. Ore. Peça a direção. Deus vai te dar. E o objetivo, você pode, dependendo do seu sermão, você pode escolher até mais de um objetivo, tá? Você pode até escolher mais de um objetivo. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao fim de mais uma videoaula. Que você possa ter absorvido conhecimento, que você possa ter sido ainda mais inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que você esteja ainda mais motivado para terminar o seu sermão e assim pô-lo em prática, pregando na comunidade que você está. Deus abençoe a sua vida. Em breve estaremos com mais uma videoaula. Fique na paz do Senhor Jesus.